A paz de Jesus. Como você está? Eu espero que você esteja bem, que você tenha passado os dias maravilhosamente e, sobretudo, que esses dias tenham sido na presença do Senhor, tenham sido na presença de Jesus. Amados, eu hoje quero partilhar uma palavra com vocês. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses, a carta que Paulo escreveu quando estava preso, mas essa carta é conhecida como a Carta da Alegria. Então, eu quero partilhar essa palavra com vocês. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, a partir do 12, que diz assim. Paulo diz assim, né? Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa semana eu estava orando pela madrugada e aí Deus me deu essa palavra e eu meditei sobre essa palavra no decorrer dessa semana e Deus me fazia questionar o seguinte: qual o motivo de ter sido conquistado para Cristo? Por qual motivo você foi conquistado para Cristo? Você foi conquistado para Cristo? Por qual motivo? Se nós fomos conquistados por Cristo, há um motivo, e Paulo esclarece isso nessa palavra. Mas antes de falar nesse motivo pelo qual, ou para o qual nós fomos conquistados para Cristo, ou o motivo pelo qual nós fomos conquistados para Cristo, eu quero saber se você já refletiu por que motivo Deus mandou Cristo para a Terra sob a forma humana para morrer numa cruz. Amados, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a humanidade, quando Deus fez o homem e a mulher e os colocou naquele jardim maravilhoso, Deus tinha um plano. Mas esse plano de Deus, para se concretizar, ele precisava de obediência. E nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus lá no jardim, comeram do fruto da árvore proibida. E a partir daí o pecado veio ao mundo. Mas Deus já tinha um plano para resgatar o homem, para resgatar a relação perfeita do homem com Deus. E a execução desse plano, o resgate dessa relação perfeita do homem com Deus, dependia de Jesus Cristo. E foi para isso que Deus mandou Jesus Cristo para a Terra. Muitas pessoas acham que Jesus Cristo veio aqui para a Terra para fazer vários milagres. Não, os milagres que Jesus fez aqui nessa Terra eram a evidência do poder de Deus, da comunhão de Deus, eram a evidência de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus não veio para fazer milagres, mas os milagres eles foram necessários, porque os milagres evidenciavam que Jesus Cristo era e é o Filho de Deus. Jesus veio para essa terra para resgatar, para restabelecer a relação perfeita que Deus tinha ou necessitava ter com o homem. Deus necessita ter conosco uma relação perfeita. E é isso que Paulo deixa claro aqui, nessa carta de Filipenses, que, como eu disse no começo, é uma carta que Paulo escreveu na prisão, mas uma carta na qual Paulo expressou muita alegria e muita gratidão para com os amados irmãos de Filipos. Pessoas que tinham sido muito prodigiosas com Paulo, no sentido de ajudá-lo economicamente, no sentido de ajudá-lo financeiramente. E aí Paulo escreve essa carta para Filipos, esclarecendo muitas coisas, né? Nessa carta, lá no capítulo 4, no versículo 16, que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para Paulo poder chegar ao ponto de dizer isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo, ele sabia exatamente qual era o motivo que o tinha feito Deus conquistá-lo através de Jesus Cristo. Afinal de contas, eu acho que todos conhecem a história de Paulo. Paulo era um perseguidor
dos cristãos. Ele era um judeu legalista, amante da lei, e ele perseguia os cristãos. Mas aí o que é que Deus faz? Deus derruba Paulo daquele cavalo, faz com que Paulo fique sem visão uns dias, e quando Paulo é derrubado daquele cavalo, ele já, naquele momento, tem um encontro com Jesus. Então, Paulo sabia muito bem qual era o motivo pelo qual ele tinha sido conquistado para Cristo. E você sabe qual foi o motivo pelo qual você foi conquistado para Cristo? Porque se você é cristão, se você se diz cristão, você foi conquistado para Cristo. Qual o motivo pelo qual você foi conquistado para Cristo? Vamos refletir um pouco nessa carta. Paulo começa dizendo assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo começa reconhecendo o que todos nós temos que reconhecer, que nós não somos perfeitos, não somos varões e varoas perfeitas, que nós temos falhas, que muitas vezes essas falhas, elas nos impedem de ter uma relação perfeita com Deus. Então, Paulo começa admitindo honestamente que ele ainda não, por mais que ele fosse um homem dedicado à obra do Senhor, ele não tinha ainda alcançado ou recebido ou obtido essa perfeição. Mas ele diz, mesmo assim, mesmo eu não sendo perfeito, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo. Quer dizer, ele tinha consciência de que não tinha obtido ainda, mas que era necessário prosseguir nessa busca de um relacionamento perfeito com Cristo. Paulo reconhece isso nesse primeiro versículo, no versículo 12. Lá no versículo 13 ele diz assim ainda: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quer dizer, Paulo sabia que essa perfeição, ela é inalcançável, ou ela era inalcançável, ela é inalcançável, pelo menos durante o tempo que nós tivermos aqui. Mas Paulo reconhece nessa carta que é necessário se esforçar. Paulo diz, mas uma coisa faço, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo. Quando ele diz prossiga, ele está dizendo que é necessário se esforçar, é necessário buscar. E aí vem a questão, buscar o quê? O que é que Jesus quer de mim e o que é que Jesus quer de você? Essa é uma pergunta necessária diante da sociedade, do mundo no qual nós estamos vivendo hoje. Meu Deus, tudo é tão relativo. Essa semana eu vim escutando uma conversa e a relatividade das coisas, as coisas estão tão relativas, as pessoas perderam a noção, né? E acaba que nós, às vezes, esquecemos daquilo para o qual nós fomos chamados e conquistados por Cristo. Meu amado, quando Paulo diz assim, prossigo, ele está querendo dizer que prossegue para Cristo, prossegue para aquilo que Cristo chamou, e Cristo chama a mim e a você para uma vida de santidade. E aí a gente vem, o que é ser santo? Ser santo é ser perfeito? Não. Paulo já disse que ele não obteve ainda a perfeição, que ele ainda não alcançou a perfeição. Não, ser santo não é ser perfeito, ser santo é ser separado. Ser santo é ter consigo a ideia, né, e a atitude de que você quer, de que você pretende, por mais difícil que seja, ter uma vida separada, uma vida longe do pecado. Amados, é difícil. O mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está cada dia mais cruel, as coisas estão cada vez mais banalizadas, os valores as pessoas perderam a noção de valores, mas é necessário que nós tenhamos a convicção, como Paulo diz aqui, que nós fomos conquistados por Cristo para algo, e nós fomos conquistados por Cristo para algo, e esse algo é a santidade. O que é que Cristo quer de mim e você? Santidade. A gente consegue uma vida perfeita, como Paulo colocou aqui? Não. Mas nós temos que nos esforçar. Como Paulo colocou aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. É necessário esquecer as coisas que ficaram para trás. Sejam essas coisas boas ou sejam essas coisas más. Tem um ditado que, inclusive, eu costumo dizer muito, que é o seguinte: quem vive de passado é museu. Então, nós não podemos viver de passado, seja esse passado obras boas ou seja esse passado obras das quais você se envergonha. Deve ter alguma coisa na sua vida da qual você se envergonha, porque na minha tem. Tem muita coisa na minha vida que hoje eu olho para trás e digo assim,
Senhor, se eu pudesse, eu faria diferente. E glória a Deus que Deus me deu essa visão. Então, na sua vida, assim como na minha, deve ter muita coisa da qual você se envergonha. Mas nós não podemos viver de passado, porque na hora que nós olhamos para o passado, aqui na minha Bíblia tem um comentário muito interessante, né? Na hora que você fica olhando para trás, vivendo de passado, você perde o foco. Porque a palavra do Senhor aqui em Filipenses diz, né? Prossigo para o alvo. Existe um alvo, e quando a gente alcança esse alvo, há um prêmio, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, tem um alvo, amado, tem um prêmio, existe uma corrida para você correr, e você não pode ficar olhando para trás, porque se você ficar olhando para trás, você vai bater com a cabeça na parede e você não vai alcançar o alvo. Qual é o alvo? Santidade. É fácil? Não, difícil. Não significa dizer que você vai alcançar a perfeição aqui nessa terra, mas significa dizer que é necessário prosseguir. E a palavra grega traduzida para o prossigo significa dizer empreender todo o esforço necessário. Você tem empreendido todo o esforço necessário para alcançar a santidade, para ter uma vida que agrada a Deus. O primeiro esforço necessário para ter uma vida de santidade é conhecer a santa palavra. Você tem lido, você tem conhecido a Bíblia, você tem meditado nela, você tem refletido sobre os propósitos que Deus quer e que Ele estabelece aqui nessa palavra para você. É isso que é necessário. Deus quer isso de mim e de você, que a gente prossiga sem olhar para trás. É necessário prosseguir sem olhar para trás. Aí Paulo diz lá no versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos. Aí você vai dizer, tem uma incongruência nessa palavra, porque ele começa dizendo, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele começa dizendo que não obteve. Aí depois lá no versículo 15 ele diz, todos, pois, que somos perfeitos. Como é isso? Se ele não obteve a perfeição, como é que ele está dizendo, todos, pois, que somos perfeitos? Ele está querendo dizer a mim e a você. Nós não obtivemos a perfeição, mas todos nós que temos nos esforçado por alcançar essa perfeição, por dizer não, por mais difícil que seja, porque dizer não é difícil, por dizer não, por mais difícil que seja, todos nós que estamos nesse processo de perfeição, né? É isso que ele está querendo dizer a mim e a você. Tenhamos este sentimento. Ou seja, ele está dizendo, todos nós que somos perfeitos, todos nós que estamos nesse processo de santidade, de obter a santidade, temos que ter esse sentimento. Ou seja, temos que ter atitudes concretas de buscar a santidade, de dizer não, de se afastar dos valores que a gente sabe que não agrada a Deus, por mais difícil que eles sejam e por mais que isso implique e seja necessário renúncia. Ele diz, todos nós que somos perfeitos, ou seja, que estamos nesse processo, tenhamos atitude. E aí ele vai dizer, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ele está dizendo, se por acaso você acha que não foi chamado para a santidade, Deus vai esclarecer. Se por acaso você acha que santidade é inalcançável e por essa razão você não tem que fazer nenhum esforço, Deus vai lhe esclarecer e vai lhe mostrar que a santidade é algo extremamente necessário. A busca pela santidade é algo extremamente necessário para a nossa vida. Para a nossa vida. É algo que a gente vai alcançar aqui na terra? Não. Paulo diz que tem um alvo. O alvo é a busca. Ele diz que tem um prêmio, e esse prêmio nós só vamos receber quando nós formos morar com Jesus lá na glória. Mas para ir morar com Jesus lá na glória, é necessário empreender todo o esforço por uma vida de santidade. E aí Paulo diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele diz, empreenda o processo, tenha a atitude. Se você acha que esse processo não é necessário, Deus vai lhe esclarecer. Vai chegar a hora, vai chegar o dia, vai chegar o momento em que Deus vai lhe esclarecer. Mas nós temos que andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Se você é uma pessoa que conhece a palavra, como eu, essa palavra para mim também. Se você é uma pessoa que já conhece a palavra, se você é uma pessoa que já tem uma intimidade com Deus, não pode retroceder. Você tem que seguir adiante. Você tem que se esforçar, você tem que andar de conformidade com aquilo que você já alcançou, né? Pode ser que você diga até assim, como eu me digo, eu reconheço isso. Senhor, mas o que eu alcancei foi tão pouco. Mas é desse pouco, é pouco a pouco, é dia a dia nesse processo de santidade que é difícil.
que Deus vai nos aperfeiçoando. Essa perfeição completa, amados, essa perfeição perfeita a qual Paulo se refere aqui, é algo que nós não vamos alcançar nesse plano terrestre, mas é algo que nós temos que buscar nesse plano terrestre. Porque quando nós formos para a glória, morar com Jesus, tudo vai estar consumado, tudo vai estar acabado, não vai ter mais o que você buscar. Então, busquemos, né? O tempo é esse. Eu vi essa semana, só fazendo um comentário, uma relação com o que nós temos vivido. Eu vi essa semana, felizmente, as lojas voltaram a abrir, os comércios voltaram a funcionar, mas as pessoas estão apressadas, né? Parece que estava todo mundo morrendo, preso dentro de casa, correndo para as lojas e tal, correndo para os bares. E o que é que eu concluo com isso? Que as pessoas não estão conseguindo viver consigo mesmas, que as pessoas não estão conseguindo viver no recôndito das suas casas, no recôndito dos seus lares. Elas precisam estar fora, né? E Deus já tem dito que é necessário um processo de busca. Mais uma vez, usando Paulo aqui, ele diz que é necessário um processo de busca por conhecimento interior, de busca por conhecimento da palavra de Deus, de busca por santificação, essa santificação que vai amadurecendo, vai gerando um amadurecimento espiritual, vai nos fazendo ver a vida com outros olhos, vai fazendo com que a gente se afaste das banalizações, a banalização da vida, a banalização dos valores, a banalização da sociedade, ela entristece. Ela entristece. Eu não sei se entristece a você, mas entristece a mim, porque causa dor, causa sofrimento, causa injustiça, causa impiedade, e isso tudo, amados, traz muitos males. Então, vamos buscar, como Paulo diz aqui, vamos nos esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir. Prosseguir significa empreender todos os esforços. Prosseguir para o alvo, porque lá no alvo tem um prêmio. Qual é o prêmio? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, quando a gente prossegue para o alvo, quando a gente segue dia a dia, prosseguindo, passo a passo, corrida a corrida, prosseguindo para o alvo, vai chegar a hora em que você vai conseguir dizer, eu espero que chegue para mim e para você, vai chegar a hora em que você vai conseguir dizer o que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a busca pela santidade vai gerar um fortalecimento interior e um fortalecimento exterior para você, e aí você vai conseguir dizer o que Paulo disse lá em Filipenses 4,16: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fico com essa palavra, tenha uma semana abençoada, vamos prosseguir para o alvo, porque é isso que é necessário. As outras coisas serão acrescentadas. Graça e paz para você e uma abençoada semana.